E aí é que está a grande armadilha da carbamazepina. É uma cilada, Bino. Por que ela não é mais utilizada, Priscila? Porque ela é um remédio egoísta. Ela é um remédio antissocial. Ela não gosta de estar acompanhada por muitos outros medicamentos da medicina. Como assim, André? Por quê? Porque quando a gente ingere um remédio, esse remédio é transformado no fígado na substância ativa. Ele é metabolizado por enzimas, trabalhadores do fígado que vão destruir a molécula principal e transformar naquela que realmente vai entrar na corrente sanguínea e trabalhar. Pois então, essa enzima do fígado, chamada 3A4, ela é induzida pela carbamazepina. O que significa isso? Eu tomo a carbamazepina e o trabalhador enzima 3A4 aumenta a sua produtividade. E com isso ele destrói e inativa vários outros medicamentos da medicina, principalmente remédios que nos interessam na bipolaridade, como os antipsicóticos, quetiapina, aripiprazol, clozapina, risperidona, lurazidona. Todos esses medicamentos têm os seus efeitos terapêuticos reduzidos porque a concentração sanguínea desses medicamentos é diminuída pela carbamazepina. E agora, doutor? Socorro! André, uma seguidora, pediu para a gente falar um pouquinho a respeito da carbamazepina, que também é utilizada no tratamento da bipolaridade. E aí, o que ela precisa saber? Em quais casos a gente vai escolher esse medicamento? Ela é para tratar mania, depressão, para estabilidade? Ela pode ser utilizada de forma contínua? Por que ela é escolhida e não outros estabilizadores como lítio, por exemplo? Que tipo de cuidado ela tem que ter? Tem que ter algum tipo de exame para ser feito? Quais são os cuidados que ela tem que ter na questão do tempo de resposta desse medicamento para não confundir efeitos colaterais transitórios, como esse medicamento não está fazendo efeito para mim? Explica um pouquinho para a gente. Olá, Priscila. Então vamos responder sobre a carbamazepina. A carbamazepina, da mesma forma que o divalproato e a lamotrigina, são todos medicamentos anticonvulsivantes que foram originalmente fabricados para tratar convulsões. Então, uma das indicações clássicas da carbamazepina é o tratamento das crises convulsivas parciais e complexas, bem como crises convulsivas tônico-clônico generalizadas. Também é usado no manejo de dor crônica, seja a dor crônica da nevralgia do trigêmeo ou de neuropatia diabética. Da mesma forma, usado para tratamento da síndrome de abstinência alcoólica. E no transtorno bipolar, é usada para o tratamento agudo dos episódios de mania e tratamento agudo dos episódios de depressão, bem como prevenção secundária de novos episódios de mania e de novos episódios de depressão. Ou seja, uma das vantagens da carbamazepina é que ela é um estabilizador de humor duplo. Ela trata de cima para baixo e trata de baixo para cima. Evita novos episódios para subir e evita novos episódios para cair. Então, uma excelente opção de estabilizador de humor completo. Contraindicações à carbamazepina: insuficiência hepática grave, insuficiência renal grave, gravidez, não pode ser usada por mulheres grávidas, doenças no sangue que cursam com neutropenia, ou seja, diminuição dos glóbulos brancos, história médica pregressa de agranulocitose por clozapina, ou seja, a pessoa usou clozapina no passado e teve diminuição de glóbulos brancos. Então, nessa situação, a carbamazepina não pode ser utilizada porque a chance de se repetir é muito grande. História médica pregressa de alergia a antidepressivos tricíclicos, como comipramina, imipramina, amitriptilina, nortriptilina, uso recente de inibidores de DAM e monoaminoxidase como Parnat e glaucoma, que é uma doença ocular que aumenta a pressão dentro do olho. Nessas situações, a carbamazepina não pode ser utilizada. Uma vez que eu esteja usando, quais são os cuidados que eu preciso ter? Da mesma forma que o lítio e o divalproato, a carbamazepina tem que ser monitorada através de um exame de sangue que mede a concentração sanguínea do remédio. E esse exame deve ser colocado entre 6 a 12 microgramas por ml. Este exame deve ser solicitado logo no início do tratamento, de 3 em 3 meses no primeiro ano e depois de 6 em 6 meses, bem como exames clínicos gerais, de anemia, provas de função do fígado, provas de função renal, provas da tireoide, sódio, potássio, são exames que devem ser coletados antes do início do tratamento e depois de forma regular de 6 em 6 meses enquanto se corre o tratamento.
Vantagens: é o estabilizador de humor duplo, como eu já comentei. Ele é um medicamento acessível, que tem gratuitamente na rede pública de saúde. Ele não engorda e a absorção não é afetada pelos alimentos. Então eu posso tomar em jejum, que não muda absolutamente nada. Desvantagens: e aí é que está a grande armadilha da carbamazepina. Por que ela não é mais utilizada, Priscila? Porque ela é um remédio egoísta. Ela é um remédio antissocial. Ela não gosta de estar acompanhada por muitos outros medicamentos da medicina. Como assim, André? Por quê? Porque quando a gente ingere um remédio, esse remédio é transformado no fígado na substância ativa. Ele é metabolizado por enzimas, trabalhadores do fígado, que vão destruir a molécula principal e transformar naquela que realmente vai entrar na corrente sanguínea e trabalhar. Pois então, essa enzima do fígado, chamada 3A4, ela é induzida pela carbamazepina. O que significa isso? Eu tomo a carbamazepina e o trabalhador enzima 3A4 aumenta a sua produtividade. E com isso ele destrói e inativa vários outros medicamentos da medicina, principalmente remédios que nos interessam na bipolaridade, como os antipsicóticos, quetiapina, aripiprazol, clozapina, risperidona, lurazidona. Todos esses medicamentos têm os seus efeitos terapêuticos reduzidos porque a concentração sanguínea desses medicamentos é diminuída pela carbamazepina. Então, na prática, eu não sei quanto de remédio está trabalhando, porque a carbamazepina entra e ela destrói a quetiapina, por exemplo. Então eu não sei se essa quetiapina está funcionando em 50% da potência, em 30% da potência. Então quem usa a carbamazepina, idealmente não pode misturar com antipsicóticos. Da mesma forma com o zolpidem, da mesma forma com benzodiazepínicos. A mesma coisa acontece com anticoncepcionais orais, pílulas anticoncepcionais. Ela reduz o efeito do anticoncepcional. Então a mulher que toma a carbamazepina e entra com anticoncepcional, o anticoncepcional pode não ajudar, pode não funcionar, e a mulher engravida. Da mesma forma, anticoagulantes que a gente precisa usar nas doenças do coração, como a dicumarina e a varfarina. Esses remédios, todos têm os seus efeitos inutilizados pela carbamazepina. Então, misturar carbamazepina com eles é uma encrenca. Quais são os bons companheiros da carbamazepina? De quem que ela gosta, de quem que ela tem afinidade, eu posso combinar lítio, divalproato e carbamazepina. E essa combinação tripla, ela é interessante. Por quê? Porque eu tenho 3 estabilizadores de humor duplos que controlam mania e depressão e impedem novos episódios de mania e depressão. Então essa combinação tripla é bem interessante. Efeitos colaterais: ataxia, que é a marcha desbalançada, vertigem, sonolência, náuseas, vômitos e uma alergia de pele, um rash cutâneo, podem ocorrer em mais de 10% dos pacientes. Geralmente são reações benignas e transitórias que costumam ocorrer no início do tratamento, quando o organismo está se adaptando ao medicamento. Isso é diminuído pelo incremento lento das doses do remédio. Então eu começo com doses muito baixas e vou aumentando bem devagar. E caso eu use uma formulação do remédio chamada CR, que é uma formulação de liberação controlada de efeito de longo prazo. Isso diminui os efeitos colaterais. Então, Priscila, resumindo, é uma excelente opção, mas é um remédio que tem que ter muitos cuidados para serem prescritos. Mas na pessoa que pode tomar, ele é muito útil e ajuda bastante gente.